Hoje são 12 de janeiro, segunda-feira de 2026. Faltam 3 meses para me completar 65 anos de idade. Atualmente aqui no Rio de Janeiro, 41 graus. À sombra. Sabe aquele dia que quando você abre para ver como é que está sendo escrito a sua vida e você não encontra pautas? Pautas são linhas, né? Onde você ali escreve para alinhar cada palavra, tornando-se uma frase. Então hoje estou assim, desse dia. Interessante que o 12 é um dia interessante para mim, porque eu faço aniversário no dia 12 de abril. E hoje, 12 de janeiro, é o aniversário da minha sobrinha, Andrenise. Interessante, agora que eu pesquei, né? O 12 é um número especial, é um número da sorte. O 12 é o número da sorte. Então, quando eu peguei para dar uma espiada no que está sendo escrito, porque cada dia entra ali uma palavra, uma frase, sem você perceber. Ou talvez perceba, né? Não sei, a crença de cada um. Mas Deus, que tudo vê, escreve. Todos os seus atos não passam em branco. Nenhum ato seu da vida está sendo despercebido. Tudo o universo observa. Então, o que eu vou dizer? Eu pensei, eu quero fazer um vídeo, mas o que eu vou dizer, sabe? Estou sem palavras e sem pauta. Então eu peguei aqui um minuto de sabedoria. E quando eu pego um minuto de sabedoria, eu estou usando que recursos. E esses recursos são apenas inteligência. Existe um ditado, né, que fala assim: se você tiver um limão, faça uma limonada. Então eu peguei aqui a palavra, né, de um minuto de sabedoria, que fala assim na página Sem Querer 117, que é o meu número, né, que é o meu número aqui, ó, 75, 7 e o 5 são números que me acompanham, mas o 12 é o meu aniversário, e eu nasci em 61, que é a soma do 6 mais 1 dá 7. Meu carro é 7, tudo é 7. Então vamos lá, o que diz aqui um minuto de sabedoria. Se o sofrimento bateu à sua porta, não se desespere. São bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O sofrimento parece a todo o mal, a dor apavora, mas quando aprendemos que a dor é uma libertação que nos devolve a paz de espírito, possamos julgá-la menos dolorosa, para que sua dor doa menos, aprenda a conformar-se com ela, porque ela representa a sua libertação. Sim, em tese, dor é dor, e se dói, nos causa mal. Para isso existem os analgésicos da vida, e a minha intenção, dentro dessa condição de bate-papo daquele irmão mais velho,
é ser um analgésico para aqueles que estão em casa, né, por algum motivo de acomodação, para os irmãos da terceira idade, para os que estão acamados, né, aguardando a sua cura, ou aquela gaiola de titânio devido a alguma fratura traumática e que vai estar passando por dificuldades, né, mobilidades, analgésicos, antibióticos e muita dor. Então existe uma categoria de pessoas que esfoleiam o celular, e no que bate aqui nesse encontro, naquela sala social, como eu denomino, que seja tipo um analgésico, né? E para criar anticorpos para que seu corpo crie um anti-inflamatório e que não venha criar uma infecção espiritual que possa se traduzir até em generalizado, uma sepse. Mas eu não quero que chegue a isso. Para isso, a palavra de Deus fala que ide pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho são boas novas. Tem muitas coisas que as pessoas propagam que são verdadeiros terror. Verdadeiros terrores. Já tem uma amiga que falou que eu tenho que explorar mais o plural. Mas isso aí são vícios linguísticos da própria conversa do dia a dia. Então, tem gente que promove verdadeiros terrores. Pronto. Mas não espere que eu venha respeitar esse plural, porque eu sou singular. Eu sou singular até mesmo nas minhas convicções de opinião. Eu nunca fui plural. Eu nunca fui casado, nunca fui pai, né? Já criei um pinche, cuidei da minha mãe, cuidei do meu pai, dei banho de leite, né, na minha mãe, fazia aquelas, aquelas higienizações que tinha, né, que são pertinentes dos acamados, fazia comida, dava comida a ela. Então fiz esse trabalho, trabalhei 15 anos no Cais do Porto, no sol, né, e isso, fiz a minha parte dentro dessa condução de trilha, dessa grande viagem que é a vida. E eu me denomino, né? Eu me denomino um trem que vai seguindo dentro dessa condição de estações. Em cada estação eu vi subir gente, descer gente. Vi pessoas que nem chegaram a subir, vi pessoas que entraram no vagão perdidas, sem saber para onde o vagão estava ali conduzindo. Então tudo isso você vê como um apanhado da própria vida, das estações por vir, das estações por virem. Virão outras estações. Também observei que quanto mais você vai envelhecendo, dentro das questões anatômicas, dentro das questões biológicas, mas não espiritual, porque o espírito não envelhece, vi que poucas pessoas vão querendo seguir o seu vagão. Poucas. Porque quando você é jovem, todo mundo te abraça, te procura, te chama para pescaria, para restaurantes, para tudo que é lugar. À medida que você vai seguindo o trilho e vai envelhecendo dentro dessa condição de busca, as pessoas, você vai denotando que vem adentrando na sua vida menos pessoas, vai reduzindo. Entendeu? Faz parte do percurso cansativo, longínquo da vida. Mas a questão é que você não tem que se ater ao comportamento dos viajantes, mas sim a sua projeção diante do que você tem a ver com ela. E nessa projeção você tem que ir levar as suas bagagens para onde você quer chegar, que são
planejamentos, projetos, planejamentos, atitudes, ação, implementação e botar em prática aquilo que você planejou, projetou, para botar na sua mochila da vida. Porque existem pessoas tontas, existem pessoas sem planejamento, sem projetos, sem implementação. Acredite, eu tiro para uma pessoa que é jovem, não importa, homem ou mulher, que com pouca idade já tem 3 filhos, 2 filhos, 1 filho, não importa. A responsabilidade inerente da própria condição civil e penal que a vida lhe atribui diante desse ser que você botou no mundo. Porque botar um filho no mundo não é uma brincadeira, não é você ter um animal de estimação. Então tem muita gente equivocada nesse sentido. Bota o filho no mundo, pega um Bolsa Família, o governo pega, bota ali os seus compravvotos e aí tira esse dinheiro, esse recurso da onde? Dos impostos. Que aqueles que estão fazendo certo não tem nada a ver com isso. Eu digo, o que eu tenho a ver com isso, com quem está trepando nesse momento? Se eu não falei, falo. Hoje é dia 12. Hoje é dia 12 de janeiro, 41 graus. O que eu tenho a ver com isso? Agora, quando eu estou assim, na rua, eu converso com pessoas que só falam sofrência, só falam problemas para mim. É muito problema. Se você quiser ouvir problema, você dá ouvido ao povo. É só problema. Agora é interessante que você tem esses apanhados, né? Jogo do Flamengo, jogo do Vasco, jogo do Botafogo, todo mundo tomando cerveja, gente pra caramba, Maracanã lotado, trânsito engarrafado, gente, supermercado, todo mundo comprando, feira livre, gente pra caramba. Então você vê assim esse contraditório. Então você fica se perguntando, será que eu estou sendo alvo como um para-raio de solucionar, ou as pessoas nos vê como uma luz e que queira despojar ali seus intentos, seus maus feitores? Então, tem esse quadro da área da saúde, que tem os médicos, os enfermeiros, os auxiliares, os maqueiros, os assistentes dali. Tem os psicólogos, psiquiatras, psicanalistas. Então pense bem, quando uma pessoa chegar para você com um problema, indique ela uma UPA ou um SUS. Eu não sou o resolvedor dos seus problemas, mas o que eu chamo a atenção dentro dessa viagem, como um trem, né? Que você tenha planejamentos, projetos e implementação, para você não ser apanhado pelas suas próprias ingerências, da qual você é que está escrevendo dentro dessas suas entrelinhas a sua história. Não adianta você se fazer de vítima ou tratar dos seus queixumes com pessoas que não têm nada a ver com o seu trabalho, com a sua história, com suas entrelinhas. Ninguém tem nada a ver com isso, ninguém tem culpa. O que o governo está fazendo é lançando essas questões que de Salvador não tem nada, porque existe aí a pegadinha que eu já falei nos vídeos anteriores, de que quando você recebe benesses, você automaticamente atribui isso como um certo conforto momentâneo, um paliativo, e você deixa de procurar emprego, de lutar pela sua vida, de crescer, progredir, porque você está recebendo benesses do governo. E o governo, por sua vez, não está tirando do bolso dele, está tirando daqueles que trabalham honestamente, está tirando dos honestos e lhes colocando aí como uma compra de voto velada, de que é um salvador da pátria, mas ele ri dentro das suas mansões, com dinheiro também tirado do povo, e assim é
essa questão emblemática da própria sobrevivência. Então, o que eu diria é que você vigiasse mais, se automanipulasse. Você tem que se automanipular. Manipular é quando você direciona e redireciona uma pessoa da qual ela tem intenção. É o manipulador, mas existe a manipulação saudável, a manipulação branca, a manipulação positiva, que é você se automanipular. E todo mundo tem que se automanipular, se autodirecionar e redirecionar para as suas conveniências. Você sabia que a manipulação, nós temos que ter a automanipulação? Nós temos que estar sempre, não só trilhando, olhando para a reta, mas olhando para todos os lados. Você não pode olhar só para frente. Você tem que olhar para a frente e para as diagonais. Tudo são caminhos. Todos são caminhos. Existem caminhos que são mais benéficos, mas são mais longínquos, de longo prazo, de longo curso. E esses lhe favorecem, né? O seu assentamento na rocha, como diz a Bíblia, fincado na rocha. Existem aqueles que são aparentemente mais fáceis, mas são fincados no barro. A própria constância em que está visível aos seus olhos de que algo seria benéfico a curto prazo, pode também ser devastador. Um desmoronamento, você ficar sobrecarregado dos seus próprios maus intentos, achando que o caminho curto seja melhor. E às vezes você está fazendo o teu assentamento, os seus projetos, a sua implementação sem alicerce, fincado apenas no barro, onde que a própria estrutura não lhes favorece uma segurança. A chuva por vir vai fazer aquilo desmoronar sobre você e sobre... Entendeu? Fazer com que todos esses barros venham te sufocar, venham te desmoronar sobre ela, venham se desmoronar sobre você. Ao quanto o caminho longo é o caminho difícil, árduo, mas é fincado na rocha. Então são várias vertentes, mas a própria palavra de Deus diz que todos têm o livre-arbítrio. Deus deu a cada ser humano o livre-arbítrio. Se você está escrevendo sua história fazendo filho, não procurando estudar, se aperfeiçoar, aprender, como agora, o tempo não para. Como já dizia o cantor e filósofo Cazuza, o tempo não para. Então, se você não aprendeu o computador, já estamos na IA, inteligência artificial, como falei no vídeo anterior. Você já deveria ter feito concurso. Abre concurso, mas tem que ter preparação. Não adianta você se inscrever se você não tem nenhuma bagagem. Porque o sistema, ele te olha como uma peça para ser colocado dentro da engrenagem administrativa de todas e qualquer empresa. A pergunta que o sistema faz a você, jovem ou de qualquer outra idade, é única e exclusivamente para você. Você serve para quê? Então você tem que ir sendo uma peça fundamental para fazer com que essa engrenagem trabalhe dentro dos propósitos da qual o concurso foi expedido e está pedindo. Não adianta você chegar lá
sem qualquer tipo de bagagem. Até por conta, você nunca vai fazer grandes percursos sem bagagem. Dentro dessa linha, dentro desse trem, dentro desse trilho, dentro dessas estações que por vir, você tem que ter o quê? Bagagem. Então na vida tudo tem que ter bagagem, até mesmo para nascer. Sendo que a bagagem foi atribuída aos seus pais. Eles te criaram até a idade que você pudesse nadar dentro desse oceano, que o mundo, a vida é um oceano, cercado por tubarões. Glória a Deus, louvado a Deus, quando aparece uma pessoa que lhe lança boia, corda, como eu ajudei e ajudo muitas pessoas, parentes. Já ajudei estranho, mas muito pouco. Então, levanta a mão para o céu, agradeça a Deus quando tem um tio assim. Porque nós somos enviados por Deus para ajudar as pessoas que estão em sofrimentos. Nós fazemos o nosso papel, que são as entrelinhas escritas pelo caderno da nossa vida. O universo tudo vê. O universo tudo vê, Deus tudo vê. Deus é onipotente, onisciente, está em todo lugar. As nossas atitudes são marcadas e demarcadas por Deus, pelo universo, pelos astros, pelas galáxias. Tudo o que você faz. Não tenha dúvida que a lei do retorno, ela está sempre atenta a tudo que você faz. Então os seus queixumes você deve entregar ao local certo, que são os psicólogos, psicanalistas, psiquiatras. Se você tem algum problema, não adianta você chegar para nós, para os irmãos, para os amigos, até para os estranhos, contar, despojar teus intentos, teus sofrimentos. Esse ano, que eu estou fazendo 65 anos, eu estou entrando com essa pauta. Eu não quero absorver problema de ninguém, mas eu tenho que trabalhar dobrado para isso, porque um dia nós podemos ser apanhados pelas nossas próprias expectativas de falhas e termos também que precisar de outros. Você me entende? Existem problemas e problemões. Pequeno problema, você pode me arrumar X. Então está no alcance. Você pode me arrumar um prato de comida? Está no meu alcance. Agora você falar que a vida está sendo pesada, a vida está sendo dura, não estou conseguindo sustentar meus filhos, isso aí não é problema meu. Meu braço não alcança até onde você escreveu mal, redigiu mal a história das entrelinhas da sua vida. O que eu posso te ajudar no momento, se eu puder, é te dar um prato de comida, água e quem sabe lá um feijão, um arroz, um macarrão, se eu puder. Isso é uma incógnita, e incógnita não tem valor. Ela pode ser positiva e negativa, ou as duas coisas. O mais ou menos B, menos a raiz quadrada de B elevado a 2, menos 4 vezes A vezes 1 vezes C dividido por 2 vezes A. Isso é uma equação do segundo grau. Achar o valor de A, B e C. Então tudo é uma equação. A sua vida deveria ser uma equação bem elaborada, bem estruturada. Então volto a dizer, você tem que ter planejamento, projetos e colocar os seus projetos na implementação, que é atitude, ação, você fazer acontecer. Porque no mundo jaz o maligno. A própria palavra de Deus fala que no mundo jaz o maligno.
A palavra de Deus fala: eis que te envio como ovelha no meio dos lobos. Será que você não entende a palavra de Deus? Eis que te envio como ovelha no meio dos governos, das pessoas, do teu vizinho, das facções, dos ladrões, né? Dos terroristas. Está na Bíblia. Eis que te envio como ovelha no meio dos lobos. Esses que demandam somente impostos, 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 e todo mundo sabe para onde vão esses impostos. Mas a palavra de Deus adverte: sedes simples como uma pomba e prudente como a serpente. Você foi prudente? Você está sendo prudente? Você foi prudente? Olha aqui. Eu adoro a minha tatuagem. Então, quando eu fiz a tatuagem, eu fiz um planejamento, depois fiz o projeto, o que eu queria, o que significa, qual o sentido, e a implementação. Faça. Agora eu quero um outro aqui. Então, entendeu a estrutura? Estrutura é um mecanismo que você dá através da sua criatividade, implementação, para que tenha sentido os seus propósitos. Esse é um canal simples, um bate-papo de irmão mais velho. Por quê? E se é do povo, é claro que é de Deus.